Vamos lá. O que eu vou exemplificar hoje aqui é uma técnica básica de arranjo, onde a gente vai utilizar do raciocínio das perguntas e respostas. Vocês vão perceber que eu vou reformular essa nomenclatura para entradas e saídas, certo? Aqui eu coloquei um kick de um pack de sample meu, kick bem demonstrativo, certo? Dá uma aumentada nos BPMs aqui. Lembrando que essa técnica ela não é diretamente influenciada pelo BPM, ela vai servir para todo tipo de arranjo, certo? Então eu vou deixar gravado aqui uma sequência de pelo menos 32 batidas. Certo? Vai ficar mais fácil para quem não gosta de gravar, assim como eu fiz, gosta de pintar as notinhas. Basta você selecionar 8 barras, e essas 8 barras significam 8 barras de 4/4. Com isso você vai ter uma frase de 32 batidas. Então a gente vai trabalhar aqui, o raciocínio vai ser em cima dessas 32 batidas. Com o canal MIDI vazio eu vou pegar aqui um instrumento virtual, vamos utilizar o Operator. Esse mesmo raciocínio, claro, vai servir para outros VSTs. Essa técnica não é exclusiva para o Operator, tá? E agora vamos deschavar a grade aqui, vamos subdividir ela em uma barra para que a gente visualize os momentos que são de 4 batidas, né? Que digamos são os compassos bases, né? Então aqui são os momentos base. Cada uma dessas são 4 batidas. Então a gente vai raciocinar da seguinte forma aqui. Primeiro momento seria esse. Aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. No primeiro momento eu vou construir uma entrada. Então eu venho aqui, vou esticar uma nota MIDI, certo? Me dando todo esse espaço aqui para trabalhar. E sempre no momento, toda vez que eu falar momento, não esqueça, é cada quadradinho desse. No momento antecedente à metade da frase, no caso aqui seriam as 16 batidas finalizando, eu vou e crio mais um. E duplico essa mesma sequência, essa mesma ideia. É válido ressaltar aqui que esse raciocínio que eu fiz de entradas e saídas serviu para uma barra. A gente vai poder fazer o mesmo raciocínio para os outros compassos, né? Para as outras divisões rítmicas. Então vamos lá, no Operator, o exemplo que eu vou fazer hoje vai ser com a onda noise. E ela chega a ser uma onda neutra em relação ao conteúdo harmônico da música, né? Por ela ser noise, ela vai pegar um campo amplo do espectro. Vamos analisar rapidamente aqui. Vou diminuir bem o volume. E agora vamos ver. Então, certo. A gente vê aqui que ela se manifesta em todo o campo harmônico.
Isso também, consequentemente, significa que ela vai se encaixar em qualquer nota, em qualquer. Vai soar mais como um FX, um FX. E aí a chave desse raciocínio vem agora. Como a gente quer fazer uma entrada nesse primeiro momento, vou selecionar visualizar automação. Vou criar dois pontos distintos aqui e fazer, digamos aqui, uma descida, né? Vamos escutar como ficou. Como aqui eu programei para ser uma saída, então eu vou trazer de baixo para cima, tá? De baixo para cima, baixa frequência para alta frequência. E aqui eu posso fazer de novo uma descida. E aqui outra subida. Então percebam que com isso a gente gera um movimento. A gente gera movimento no arranjo, no caso dessa frase, na frase, né? Certo? Então, uma outra dica aqui seria utilizar o reverb, né? Todo efeito baseado no tempo é chamado efeito time-based, né? O nome já diz, baseado no tempo. A gente vê nessa categoria reverb, delay, alguns coros, phaser. E todos que tiverem relação de tempo, que tiverem comunidade, segundos, milissegundos, ou então essa unidade de compasso, 1/4, 1/16, 3/16, então vocês vão ver diversos tipos aí diversos tipos de compassos, cada um com sua rítmica pré-definida, assim vamos dizer, né? Aqui nesse caso, para esse raciocínio aqui, eu quero gerar distância, quero gerar um comprimento maior para esse meu elemento aqui. Vamos supor que eu quero que ele venha até aqui, mas isso sem eu precisar esticar a nota até aqui, dando um ar mais natural para ele, mais atmosférico. Eu vou aumentar aqui cerca de 6 a 7 segundos e vou escutar agora. E aí você fica de olho na grade para ver que realmente ganhou uma nova distância, um mesmo elemento simples, uma síntese simples. Eu posso usar silêncio aqui, apertando a tecla 0, número 0, você desativa. Ou midi clip, isso serve com áudio também. Vamos lá. E você pode brincar com as automações, gerando assim curvas diferentes de um mesmo som. E aí o restante vai da criatividade da pessoa, existem milhões de possibilidades.
Certo, eu aconselho você transformar isso em áudio. Cria um canal de áudio vazio, no caso aqui a gente tem o 3 vazio. Faz um direcionamento para ele, para o canal de cima. Ó. Número 2 aqui tá S-in, seria a gravação do microfone. 2. Vou gravar o meu VST. Vou colocar para gravar agora. Opa, muito cuidado quando eu tiver ligado esse botãozinho. Foi até bom esse erro aqui. Quando tiver ligado esse botãozinho, ele automaticamente cobre o MIDI clip e te permite tocar junto, certo? Então, dá um Ctrl Z e desligar esse botão aqui, que é o botão de performance para você tocar junto no teclado, né? E fazer automações. Se você quiser gravar só automação, é com ele desligado. Vou colocar para gravar o canal de baixo e gravar na Storytelling. Certo? Então a gente tem esse loop, dispensando assim utilizar aqui o synth por enquanto. E aí o legal de trabalhar com áudio é que depois você tem outras possibilidades que dá para fazer também no sintetizador com algumas programações, a gente pode ver no futuro, mas na minha opinião fica bem mais prático no áudio, fica melhor para visualizar e etc. Então vou dar um ganho aqui nesse desenho, né? Pra gente enxergar melhor o que está acontecendo e vou baixar no canal. Certo, porque ele acabou recordando em menos 20 dB, então por isso ficou só aquela linhazinha invisível. Então vamos ver agora. Ó, a gente pode fazer essas técnicas aqui usando o 0, né, desativando. Marca sempre até em cima, porque o Ableton 10 tem isso, né? Quem usa o 9 sabe que é só marcar aqui que já tá tudo marcado. O 10 tem que marcar mais aqui em cima na barra. Deleta aqui, ó. Ó, cabeça de tempo, ou seja, uma entrada. Silêncio, entrada, silêncio. Olha só. Então é isso, basicamente é isso que eu queria mostrar por hoje. Fiquem sintonizados e até a próxima dica.